jogo de estratégia. É um jogo de estratégia. A Copa do Mundo também é um jogo de estratégia, de você saber o momento de entrar com determinadas peças, o momento de mexer. Por falar em mexer, a gente questionou muito algumas decisões e algumas escolhas da Pia Sundhage no comando da seleção brasileira. Eu queria saber de vocês, já começando pela Fê. A Fê já chegou a comentar sobre isso, mas o seu pensamento, Fê, você acha que a Pia ela precisa continuar pelo menos até as Olimpíadas? Você acha que já deve encerrar o trabalho da Pia Sundhage agora? Qual que é o seu pensamento sobre o futuro do comando técnico da seleção brasileira? Ficou muito claro a pressão que Pia Sundhage está sofrendo, né? A gente sabe, a gente sente isso, mas internamente, para Pia Sundhage falar da necessidade de continuar na seleção brasileira, pensando em Olimpíada, que é um grande, né, ponto de sorte, não só sorte, né, óbvio que foi competência, mas tem toda uma mística ali de Pia Sundhage na expectativa pela Olimpíada. É uma competição que ela sabe jogar muito bem, que já venceu, então está aguardando viver essa competição com o Brasil. Acho que a gente tem muito pouco tempo para colocar outro técnico em uma situação tão complicada, então, na minha opinião, Pia Sundhage deve permanecer sim. Só que o futebol feminino internacional já comprovou que é preciso ter mais opções, contra os adversários. Então, eu vou conseguir jogar com a equipe que eu tenho, com as possibilidades que eu tenho, de forma variada. E a Pia, ela tem uma mentalidade ainda bem inflexível em algumas situações. E essa Copa ficou muito nítida isso. Vamos esperar, eu acho que vai ser a última oportunidade a Olimpíada mesmo para Pia Sundhage, gente. Não sei o que vocês pensam, né? Eu acabei, acho que não trazendo ainda a minha opinião aqui no Terra Bolistas. Eu defendi muito, eu não vou esquecer, não vou mudar a minha palavra. Eu confiei. Por mais que eu tivesse muitas ressalvas em relação ao trabalho da Pia, como qualquer pessoa tem em relação a técnicos, eu confiei muito no trabalho dela. Eu falei, não, ela é uma técnica vencedora, ela vai chegar e ela vai representar na Copa do Mundo. Talvez mesmo com escolhas questionáveis durante a convocação, que aí já me deixou com o pé atrás, eu falei, eu vou dar um voto de confiança. Mas assim, realmente na Copa ela se mostrou insegura. Né? Ela fez modificações que não deveriam ter sido feitas, ela demorou para mexer, ela tomou decisões e escolhas equivocadas. Aquele jogo onde a bola toda hora alçada na área, lá jogando a bola cruzada na área da Jamaica, poderia ter colocado uma Gabi Nunes, que é uma referência no alto, e isso são coisas que, cara, você tá assistindo em casa, você tá vendo, e a técnica não vem. Então, assim, eu defendi, não vou mentir, porque se alguém recuperar o meu material, defendi sim, eu confiei, eu dei o meu coração e o meu voto de confiança. Só que eu acabei quebrando a cara, né? Ô, Fê, acabei quebrando a cara. Só que assim, ela tem a obrigação de encerrar o ciclo dela e entregar uma Olimpíada melhor pro Brasil. Ela que cumpra o compromisso dela. E aí, o que eu penso? Nesse meio tempo aí, porque eu acho que é um tempo muito curto para você trocar de treinador. Nesse meio tempo, já trabalhando nos bastidores o Arthur Elias, que é o meu nome. Já pega o Jonas Urias, que vai ser o auxiliar técnico dele, e trabalha lá. Coloca uma comissão técnica com algumas mulheres importantes. Desculpa aí, Ferroviária, mas eu levaria a Jéssica de Lima ali para trabalhar junto. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu já tenho o meu planejamento para a seleção brasileira. Eu queria votar também na Natália indo participar, fazendo parte da comissão. Eu queria deixar aqui meu voto, Natália, na comissão da seleção brasileira feminina. Mas em cima disso que vocês falaram, eu tô 100% com vocês. Eu fui uma das que falei, tipo, é hora de mudança, mas não agora. Porque a gente tem pouco tempo, né? A gente tem 1 ano. Então, trazer um técnico agora, ele não vai ter tempo. Talvez a gente queime um grande nome que não entrega, aí fica toda essa pressão e precisa sair. Então, eu também acho que a Pia, ela deve isso pra gente. Pia, você deve isso pra gente. Ela deve isso pra gente, da gente conseguir alguma coisa nas Olimpíadas. Não sei se vai ser campeã de novo, mas que a gente entregue um trabalho melhor, sabe? E é isso, demorou pra mexer, quando mexeu errado, trouxe peças que teve jogos já que ela entrou com a escalação errada. Exato. Né? Teve um jogo, não lembro se foi, eu acho que foi contra a França, que
quando eu vi a escalação, eu falei, não, ela tá entrando com o time errado. Eu falei, ela não tá com o time certo. Eu vou um pouco contra de vocês. Para mim, eu acho que a mudança já deveria acontecer agora. Porque, assim, eu comecei com a Natália, eu falei, putz, acho que vai ser legal, né? Tem uma carreira bacana e tudo mais. Mas a Pia já começou a ficar um pouco mais atravessada comigo em alguns nomes que ela já não chamava para amistosos, que eu nunca consegui entender, que eu falava, tinha jogadora que era a melhor do Brasileirão, do Paulista, ganhava o título 2 anos seguidos e ela não era nem convocada para a seleção. Aliás, pode trazer para discussão a nota aí que você leu da Cristiane? A Cris falou, cadê a Cris lá na área para cabecear lá naquele Cristiane deu até uma entrevista, né? Ela estava quietinha até agora, não havia se manifestado sobre Copa do Mundo, mas ela deu uma entrevista. Saiu hoje essa entrevista e a frase dela foi: se eu tivesse lá, o pau ia torar no vestiário. Então, e é isso que faltou, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Faltou ter essa peça também lá na seleção brasileira para fazer isso no vestiário, né? Não só, porque a impressão que dava, não sei para vocês, mas a impressão que dava para mim era que as meninas dentro de campo recebiam uma ordem e aquilo seria executado. E, você tem que ter alguém que seja lá do time dos revoltados, que a gente fala, que é aquele, você é sempre do contra. Você tem que ter alguém que é o do contra ali na equipe para falar, não, gente, não tá dando certo. Acorda, chacoalha, né? Faltou a revolução. Pessoa, a capitã real, assim, Exato. sabe? De, tipo, chamar para ela a responsabilidade e falar, vamos aqui, ó, eu sou a capitã, eu até entendo falei de seleção, assim, vamos conversar, tá errado, a gente vai embora cedo. Eu até falei assim, eu falei que se eu fosse jogadora, a Pia ia me odiar. Porque ela ia dar lá, ó, vai ser assim, assim, assim. Eu ia chegar lá no campo e falar, gente, faz desse jeito e depois a gente se vira lá, Exato, entendeu? Vamos levar o resultado. Acabou, depois desde a gente que leve o resultado. ela, Se depois ia me deixar no banco, não sei, não interessa. Mas o resultado ali, alguém tinha que puxar essa camisa. Então, assim, eu sei que é pouco tempo, mas eu acho que um Arthur Elias, que é o nome que todo mundo deseja... ao meu ver, ele daria conta, entendeu? Porque ele já tá no futebol feminino há muito tempo. Ele já conhece as jogadoras, não só as jogadoras do time dele, ele já conhece as jogadoras do futebol feminino brasileiro, internacional. Então, para ele montar essa equipe, é claro que aí também a CBF tem que dar liberdade para que ele consiga trabalhar. Porque não adianta a gente falar de um nome que conhece a modalidade se não tiver a liberdade para trabalhar ali do jeito que falar, vamos trabalhar assim que isso dá certo.